temos um texto muito conhecido, que é o texto do Salmo 23. Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos, acho que ele só perde para o 91. Mas todo mundo conhece o Salmo 23, todo mundo, o mundo inteiro conhece. E é um salmo muito interessante. Salmo muito interessante. Então, o texto do Salmo 23, aí na versão que nós costumamos usar, que é da Sociedade Bíblica do Brasil, diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra, Senhor, que é lida aos nossos ouvidos. E obrigado pela presença do teu bondoso Espírito Santo, Pai. Ó Deus querido, que representa, Senhor querido, neste momento, a tua presença, para nos trazer, ó Pai querido, a orientação que for necessária. Para tanto, Pai querido, traz a revelação necessária para este momento, pois a tua palavra em si tem o poder de curar, de libertar, ó Deus querido, de dar vida e vida com abundância. E assim nós então te agradecemos, porque estamos necessitados dessa edificação, exortação e consolação. E estamos te pedindo em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se assentem. As crianças que estão presentes estarão subindo. Hoje tem muita gente faltando. Toda vez que tem culto na matriz e não tem expediente aqui pela manhã, uma boa parte dos nossos irmãos entende que é um dia de folga. Mas não é assim não é folga não. É que a ideia é que toda a igreja vá para a matriz. A ideia é essa. Só que não é uma ideia concreta, né? Na verdade, nem eu forço ninguém a estar lá, né? Mas não é folga, irmãos, né? É o dia que você não, se você não for para a matriz, tem que fique em casa, mas se prepare para o culto à noite, né? Para estar conosco. Mas as pessoas faltam, eu não sei se vão para outros lugares, mas você que está aqui, Deus abençoe sua vida pela bondosa presença dele aqui. Meus irmãos, o Salmo 23 é um salmo, para mim, assim, interessante, como todos os outros, mas porque retrata uma história de vida de Davi. Davi, todos os irmãos sabem que ele foi um jovem, ele tinha uma responsabilidade muito grande de cuidar das poucas ovelhas que o seu pai tinha. Isso na expressão dele, as poucas ovelhas. As poucas ovelhas que o seu pai possuía, era todo o sustento, o modo de sustento que o pai tinha para sustentar a sua casa. E Davi era o responsável de manter essas ovelhas, vamos dizer assim, saudáveis, cuidadas, para que o sustento continuasse na sua família. É claro que o pai provavelmente tinha outras atribuições, 6 irmãos. Alguns já estavam servindo ao exército de Saul, os mais velhos, e Davi estava lá agarrado com essas poucas ovelhas. E os irmãos sabem que a história conta que Davi, ele então, ao cuidar das ovelhas, ele cuidava, sabendo que era apenas um cuidador de ovelhas, e ele aproveitava para salmodiar, para cantar, para escrever seus poemas. Ele aproveitava aquele tempo em que estava ali. E sem saber o que aconteceria no futuro. Então, quando ele expressa esse salmo,
ele agora, ele está com mais de 30 anos, ele está sofrendo muitas tribulações, perseguições, ele está com um encargo muito grande como rei de Israel, ou seja, não são agora ovelhas, são pessoas, aumentou exponencialmente a sua responsabilidade de cuidado, um número muito expressivo que era a nação de Israel, e Davi está passando por momentos muito difíceis, momentos de tribulação, momentos de perseguição, momentos de dúvidas que todos nós que temos uma liderança temos esses momentos, sobre a questão da vontade de Deus ou não, estarmos no lugar em que Deus quer que estejamos. E Davi, então, ele lembra deste momento em que ele viveu lá atrás daquele poucos rebanhos, ou melhor, à frente do pouco rebanho, né, cuidando entre o rebanho. E aí ele lembra e ele então ele expressa esse salmo ao Senhor. Isso é para o ano 1000 a.C., mais ou menos, né? Então ele expressa isso ao Senhor e ele diz: o Senhor é o meu pastor. Aqui começa, irmãos, o que é muito interessante, porque nós olhamos o restante do salmo e ficamos assim, muitas pessoas colocam assim na porta de casa, no vidro da porta, né? Aí coloca em carro adesivo, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na verdade, a expressão seria assim: de nada tenho falta. Essa é a expressão literal, que seria a Bíblia, vamos dizer assim, a Septuaginta, que seria essa tradução do hebraico para o grego. E então, essa Bíblia trouxe assim: de nada tenho falta, ou seja, tempo presente. Nós jogamos como se fosse tempo futuro, nada me faltará. Ainda tem uns irmãos que eles são tão incrédulos que ele fala assim: não vai me faltar enfermidade, não vai me faltar dor na coluna. Esse é muito ruim, irmãos, é muito ruim um crente desse, né? Então, não é isso que Davi está dizendo. Ele está dizendo, é claro que dias maus sempre acontecerá, mas o que ele está dizendo, então, se você parar para analisar o tempo presente, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Tá? E de nada tenho falta. Ou seja, eu sou suprido em todas as áreas da vida. Foi assim que Paulo entendeu, de maneira que ele disse que mesmo em tribulação, em angústia, em pobreza, em riqueza, ele falou assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, para ele, a caminhada continuava naturalmente. Agora, eu quero dizer para os irmãos que é legal ter um versículo na caixinha de promessa, ter um versículo adesivado no carro, ter um versículo adesivado na porta de entrada da sua casa ou na geladeira, que virou imã de geladeira também, né? Mas o que eu quero observar com os irmãos é que existem segredos para termos o Senhor como o nosso pastor, tá? O nosso guia, o nosso orientador, o nosso cuidador. Lembra que eu sempre uso essa expressão? O pastor é um guia, o pastor é um cuidador, é um orientador, é um facilitador. O pastor ele não está na vida das pessoas para complicar as pessoas, ele está para orientar, para facilitar a vida das pessoas. E quando se trata do nosso Senhor, foi uma das funções que o Senhor se apresentou para nós, quando disse assim, que ele disse: eu sou o bom pastor. Foi Jesus quem falou isso: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele disse, dá a vida pelas suas ovelhas. Quer dizer, esse pastor, ele cuida das ovelhas. O Jesus usou a expressão que praticamente foi o que Davi falou quando estava cuidando do rebanho. Lembra que ele falou com Saul? Ele falou assim: olha, quando o teu servo aqui cuidava das poucas ovelhas do seu servo, que é, no caso, o pai dele, quando vinha um leão, aí eu peguei na barba do leão e o matei. E veio um urso, e Saul acreditou naquele garoto de 17 anos. Ele falou com uma convicção, uma clareza, uma sinceridade tão grande que Saul acreditou nele piamente. Porque ele não falou de brincadeira, não. Ele falou: quando vinha arrebatar a ovelha, eu tomava da boca dele. Quer dizer, podia estar semi-morta, mas eu vou tomar. Quer dizer, ele não vai levar, não. E o garoto metia bronca mesmo, né?
Então, ele dá a vida, ele se arrisca pelas ovelhas. Irmãos, quando diz aqui que o Senhor é o meu pastor, Davi está lembrando disso, e então ele sabe que Deus vai mover o mundo, mas não vai deixá-lo sozinho. E você sabe que Jesus, uma das últimas palavras de Jesus, um dos últimos sermões dele, ele falou assim, que Jesus teve sermões, mas vamos dizer, não foi bem um sermão, mas uma das últimas orientações ficou registrada em Mateus capítulo 28, ele falou assim, ó, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quer dizer, custe o que custar, aconteça o que acontecer, haja misses ou não misses, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. De maneira que é uma convicção para o crente que, mesmo em dias sombrios, o crente nunca anda sozinho. O crente sempre terá boa companhia do Senhor. Agora, irmãos, aí você lembra então que você fala, meu Deus, mas eu passei momentos difíceis. Lembra quando alguém escreveu Pegadas na Areia, na década de 80? Pegadas na Areia, alguém que sonhou, teve um sonho que estava andando na areia da praia, aí estava andando na areia da praia e vinha duas pegadas, né? Quer dizer, dois pares, né? Os pés dele e mais os pés do Senhor, que ele entendeu que era o Senhor que estava com ele. Porém, ele observou, e quando passou determinado momento de turbulência tão grande na vida, aí ele observou, olhou para trás, porque ele se sentiu abandonado pelo Senhor. Aí ele observou que só tinha um par de pegadas. Quer dizer, aí ele foi e reclamou com o Senhor, Senhor, no pior momento da minha vida, tu teve a coragem de me abandonar, porque só tinha um par de pegadas. Aí o Senhor falou para ele, aquele par de pegadas é meu, você estava no meu colo. Ele achou que era o dele, porque a gente acha que Deus nos abandona, irmãos, o Senhor nunca abandonará os seus. Nunca, irmãos. Eu posso me distanciar, mas ele estará de olho em mim, e ele nunca me abandonará. Aí o que acontece? Davi sabia disso. E no momento de tribulação em que ele achava, porque ele viveu momentos tão difíceis, irmãos, que ele desejou a morte. Mas ele agora sabia, ele disse assim, o Senhor é o meu pastor, e de nada tenho falta. Então, quais são esses segredos? Primeiro segredo de ter o Senhor como o pastor, isso é para você e para mim, isso é para a igreja coletivamente. Primeiro segredo, irmãos, é se comportar como ovelha. Porque Deus, quando Ele cuida e quando Ele fala de pastor, Ele está falando de pastor de ovelhas e não cuidador de cabritos. E você sabe que cuidar de cabritos é pior, por incrível que pareça. O cabrito é mais esperto, mais sutil. O cabrito vê o perigo ao longe e ele mete o pé. Já viu algum cabrito atropelado na linha do trem, Eliade? Já vi gente atropelada, irmão. Já vi mulher, um dia dessa mulher rolou lá, pronto, espatifou. Agora, cabrito, irmãos, eles andam na linha do trem e ninguém atropela eles. Porque ele é esperto, quando ele vê o trem, aquele bichão buzinando, aí ele ainda fica comendo um matinho, um lixinho por ali, e daqui a pouco ele mete o pé e pronto, acabou. Olha, não tem cabrito atropelado, porque ele é muito esperto. Ele sabe se virar. Ovelha, irmãos, ovelha é um animal dócil. E nesse animal dócil, aí chega assim, lerdo, chega a ser lerda, sabe? Ovelha precisa de um cuidador. E então, se você quiser ter o Senhor como seu pastor, comporte-se como uma ovelha. Bom, então tem que me comportar como lerdo. Tem que se comportar como lerda. Por quê? A palavra do Senhor diz, irmãos, que o Senhor quer cuidar de nós. Ele quer cuidar de nós. Ele tem cuidado de nós. E quando Ele quer cuidar de nós, é preciso que uma pessoa, se eu tenho alguém que queira cuidar de mim, é preciso que eu queira ser cuidado. Ou não? É preciso que eu queira ser cuidado. Cabrito não se cuida, se cria. Se cria. Ele fica solto lá, tem aquele bando de cabrito que fica solto lá em Éden, aí daqui a pouco eles pegam, quando dá umas 5 horas da tarde, eles pegam a linha, a mesma linha que eles vieram, eles vão até a Vila Norma, comendo tudo, lixo que vier, não tem ninguém para cuidar dele. Quando dá umas 5 horas da tarde, todos eles batem em retirada,
na mesma linha, e vai lá para o terreiro de macumba de onde eles saíram. Vai para lá. Ninguém cuida deles, irmãos. Ninguém cuida. Eles dão trabalho. Se tiver uma pessoa que aí agora tem aí um bode, que sempre tem um bode no meio. E se tiver um bode no meio, aí tem lá, coitado, né, das pessoas que são os cracudos, a gente chama, né? Que estende a roupa no varalzinho dele na rua, na beira da linha, que tem um condomíniozinho na beira da linha agora. Aí quando eles tiram lá, se tomar cuidado, o bode vai comer tudo. Aí ninguém toma conta deles. Eles voltam, irmãos. Voltam. Se está machucado, não sei se está maltratado, se tem carrapato, não sei. Só que eles voltam tudo lá para o seu redil. Agora, ovelha não, irmãos. Ovelha precisa de um orientador. Nós somos um povo dócil, irmãos. Nós somos um povo que não brigamos, nós não damos prejuízo, nós não criamos contenda. Por isso que, às vezes, de vez em quando, a gente vê alguém que se diz ovelha, mas está com a orelha queimando, o pescoço está todo vermelho, igual aquela galinha do pescoço pelado, porque está brigando, tem alguma coisa errada. Irmãos, olha, nós temos uma vida orientada por Deus. O Senhor é o nosso pastor. Nós não temos que fazer contendas, nós apenas temos que estar sob o cuidado dele. Olha, lembra que Pedro, que era o brigão no passado, aí Pedro falou assim, meus irmãos, lança sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Ele é o nosso pastor. É Pedro quem fala no capítulo 5 da sua primeira carta, e quem fala para assim, olha, vocês que são presbíteros, cuida do rebanho de Deus. Cuida do rebanho de Deus, e não assim por interesse, por ganância, não por aflição, não por querendo mandar. Cuida do rebanho de Deus, porque são pessoas que precisam ser cuidadas. Porque, irmãos, o Senhor, Ele é o cuidador, Ele é o primeiro cuidador. Ele apenas delega tarefas, porque o rebanho está muito grande, isso é natural, tá? Davi cuidava literalmente de um pouquinho de rebanho. Mas quando o rebanho cresce muito, aí ele então delegava a tarefa para outros pastores. Alguns, por exemplo, faziam até isso como um bico, né, um serviço extra, que foi o caso de Amós, que foi chamado de... de Miqueias, que foi chamado de boieiro, porque Amós cuidava de boi, tocava boi, está vendo como é? Toca boi, né? Aí tocava o boi. Mas quando ele estava no seu trabalho, aí tinha alguns pastores que convidavam alguns donos de ovelhas, aí convidavam esse boieiro para tomar conta também das suas ovelhas. Aí ele tomava. Então, mas ele não era um pastor de ovelhas, ele era cuidador de bois, ou tocador de bois, né? Então, o que acontece? Primeiro ponto, irmãos, é ser ovelha. Para ser ovelha do Senhor, isso se você quiser que ele seja teu pastor, e se você quiser não ter falta de nada. Porque aqui, irmãos, o tempo ruim vem sobre todos nós, como eu falei, enfermidade, às vezes desemprego, às vezes um momento difícil, né, financeiramente, aquela tribulação, mas eu tenho o Senhor como meu pastor, eu creio no Senhor, eu creio que Ele é o meu pastor e que eu nada tenho falta, porque, irmãos, não é o acúmulo de bens materiais que enriquece o ser humano, que o tornam próspero, mas a ausência de necessidade. Então, quando você tem tudo que o Senhor quer que você tenha, você é próspero, você é abençoado por Deus. As bênçãos te seguem, como diz a palavra. Aí o que acontece? Então, ser ovelha, é necessário duas coisas somente para nos comportarmos como ovelha do rebanho do Senhor. Duas, irmãos. E muitas vezes nós observamos que as pessoas falham aí. Pensa que já tem um adesivo, agora estou na mão de Deus. Não tem um adesivo aí na mão de Deus nos carros? Estou na mão de Deus. O cara faz barbeiragem o tempo todo, barbeiragem o tempo todo, né? Ultrapassa fora de área, fora de hora. Aí então depois, mas estou na mão de Deus, estou na mão de Deus. Por isso que às vezes Deus recolhe, está na mão dele, esse está fácil de recolher. Então, olha, irmãos, olha, adesivo não quer dizer nada não, tá? Adesivo é adesivo. Isso aqui que eu estou falando, para eu ser ovelha, eu tenho que me comportar como ovelha. E então é requerido de mim duas coisas que a ovelha faz, olha só, instintivamente,
o que o bode não consegue fazer e os cabritos não conseguem, instintivamente, né, no seu instinto animal. A ovelha confia no pastor. A ovelha confia no pastor e a ovelha é obediente ao pastor. Irmãos, a ovelha ela confia cegamente no pastor, que é o Senhor. Ela não tem noção. Chega a ser como, lembra que Jesus falou assim, ó, se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não herdarão o reino de Deus. Já percebem como é você, por exemplo, às vezes eu vou atravessar uma rua, aí eu dou a mão à Ana, né? É dois velhos, irmão. Dois velhos. Agora cuidado é dobrado, porque o velho é engraçado, né? O velho tem um medo de morrer tremendo, né? Vê que o garoto novo, ele vai para lá, atravessa a rua e tal, no meio dos carros, o velho olha 100 vezes para lá, para cá, para lá, pode não vir ninguém, mas ele está olhando. Aí, porque ele não tem mais habilidade para correr, então ele é mais prudente nesse sentido, né? Agora, às vezes eu vou dar a mão, aí ela não confia, parece que ela acha assim, pô, ele está querendo se livrar de mim, vai fingir que vai me deixar. Então ela não confia, fala, então tu fica aí, vai cada um para a sua, né? Aí ela vai mão solta e eu de mão solta. Mas, olha, irmãos, mas faz isso com uma criança comum, uma criança. Pega aí o Joãozinho, pega aí uma criança, estou falando de criança, né? Pega o Joãozinho, pega o Heitor, que estava, o Heitor, os dois, agora tem 2 Heitor, olha só, tem 2, meu Deus do céu, hein? Então, olha, aí pega o Heitor lá do Anteles e da Yara e pega o Heitor do Hélito e da Esther. São crianças, um pouquinho de diferença de idade. Mas a mamãe pega, ou o pai, pega e vai atravessar uma rua, vai atravessar uma pista larga. Aí, então, a criança pega na mão, não está nem aí se vem carro ou se não vem. Está confiando cegamente nos seus pais, porque o pai é o cuidador, os pais são os cuidadores, são os pastores dessa criança, são os cuidadores, então ela confia cegamente. Agora, quando chega a nossa vez, e às vezes a gente vem aqui e fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, né? E fala com uma convicção, Joel, né? Aí entra aquela questão, irmãos, de entregar, de confiar, de crer, que às vezes é superficial, como às vezes eu falo, imagine, irmãos, você está lá e vê um equilibrista passando na corda bamba. Quem já foi a circo alguma vez? Quem já foi? Já viram, né? Se não foi a circo, pelo menos já viram um tal de Christian aí, que atravessava de um prédio a outro nos Estados Unidos, né? Numa corda, num cabo de aço, olha, alto para chuchu, 30 metros de altura. O camarada era o cara mesmo da corda bamba, né? Aí, o cabo de aço, olha o cabo de aço aqui, ó. Aí, imagina um cabo de aço, o camarada passava, e se alguém perguntasse assim, você acredita que ele é capaz de passar de um lado para outro? Claro que eu acredito. Pô, esse cara é o fera, é o cara, né? Agora, quem confia nas costas dele? Eu acredito que Deus faz, mas às vezes eu não quero confiar em Deus. Então a ovelha diferente, ela acredita e confia. Ela não quer saber para onde ele está indo. Ela não questiona. Ela simplesmente acredita e confia que vai dar certo. Se ele está conduzindo, então é porque o negócio é bom. Deus nunca põe ninguém em furada. Então, para ter ele como pastor, não é apenas declarar não, você tem que aprender a confiar e tem que aprender a obedecer. E o pastor, ele põe a ovelha na frente, ele chama as ovelhas pelo seu nome, Jesus falou isso, e põe a ovelha à frente, e vai, e ele cuida. Ah, mas tem perigo, tem problemas, tem abismo, tem algumas coisas. Irmãos, ele conduz a ovelha. Se alguma delas se desgarrar e cair, vamos dizer assim, despencar, resvalar seus pés, que às vezes o caminho é estreito, aí então cair, e o pastor não percebeu, ele lá quando chegar no seu aprisco, aí ele conta,
as ovelhas, e ele sabe que está faltando, como aquele louvor, né? Eram sem ovelhas, que o Oséias de Paula canta, que ele é vivo ainda, tá, gente? Aí eram sem ovelhas, aí ele canta e ele fala assim, opa, está faltando uma. Ele deixa 99 no aprisco, em segurança, volta e procura aquela. Ele não abandona aquele que é ovelha, não abandona. Por isso que é importante ser ovelha, esse é o primeiro segredo, é ser ovelha do rebanho do Senhor, porque tem pessoas, irmãos, que elas dizem ser, mas não se comporta como. E tem outros que dizem ser, anda junto com as ovelhas, mas na hora do aprisco, de entrar no aprisco, ele não entra. E ele tem que estar junto com as outras ovelhas. Ovelha anda com ovelhas. Ovelha não anda com bode. Ovelha não tem julgo desigual. Você não vê ovelha andando com bode. Então, você tem que andar, ovelha anda com ovelha. Tem o mesmo comportamento, a mesma ideia, a mesma obediência, a mesma direção. Porque a direção que vem do pastor é coletiva. É coletiva. Agora, a obediência e a confiança é individual. Tá? Então, você que tem que entregar a sua vida ao Senhor. Olha, o segundo segredo, então, o primeiro é esse aqui, ser ovelha. Eu estou no versículo de número 1. Segundo segredo, irmãos, é estar sob os cuidados do pastor. Estar sob os cuidados do pastor. Olha só, o pastor, a ovelha, Davi está falando como ovelha, tá? Então, se a ovelha pudesse falar, está no entendimento dele. E como você é ovelha, aí ele fala assim, ó, deitar-me faz em verdes pastos. O que ele fazia com as poucas ovelhas que estão ali só andando, aí de repente achou um lugar, um pastio, né? Aí então achou, e aqui tá bom. Aí as ovelhas vão descansar ali. Aí elas ficavam ali, descansavam, comiam, se alimentavam e descansavam à sombra das árvores ali. E então ele diz assim, e guia-me mansamente a águas tranquilas. Observa, estar sob os cuidados do pastor. Isso quer dizer alívio, vai me dar descanso. Porque os que confiam no Senhor como ovelhas, irmãos, escuta, essas pessoas descansam. A ansiedade que muitos têm, que muitas pessoas têm nesse mundo, eu sei que o tempo é difícil, eu sei que o mundo está complicado, né? O mundo está complicado, como o Júlio aqui falou, hoje estamos vivendo dias extremamente complicados. Agora, irmãos, quem tem o comportamento de uma ovelha, essa pessoa que confia no Senhor, ela olha para o Senhor. Lembra que o autor aos Hebreus, que ninguém sabe quem foi, a carta aos Hebreus, ele falou assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E Jesus falou que ele é o bom pastor. Então, quando nós olhamos para ele, aí diz assim, ele deitar-me faz em verdes pastos. Quer dizer, ele sabe o cansaço da ovelha. Ele sabe até que ponto a ovelha está suportando aquele sol causticante. Então, ele leva para um lugar que ela nem imagina, o perigo ainda continua. O perigo ainda continua. Aí ele deixa as ovelhas ali, elas descansam o tempo que for necessário. Quem cuida é ele. Quem cuida é ele. A ovelha não tem que ficar dormindo com um olho aberto e outro fechado. Um olho no padre e um na missa. Não, negativo. A ovelha apenas descansa. Quem cuida é o pastor. Irmãos, em tempos de ansiedade, hoje o mal do século é a ansiedade. Tempo de ansiedade, que você está vendo adolescentes se suicidando, ou pelo menos tentando suicídio, cortando pulso. Meu Deus do céu, nós fomos crianças também, nós fomos adolescentes, cheios de problemas, cheios de dificuldades, cheios de pobreza. Aprendemos matemática lá em casa, porque era tanta gente que a gente tinha que dividir o ovo. Então, tinha que dividir o ovo, aprender a dividir. Aí o que acontece? Olha, aí você, não tinha ninguém lá que tentou suicídio, ninguém. Ninguém tentou suicídio. Tinha gilete, né? Papai fazia barba com gilete. Tinha gilete lá, a gente pegava gilete para brincar. Gilete para raspar bambu, para fazer pipa e tudo. Aí, ninguém tentou suicídio, cortar pulso. Hoje as pessoas tem tudo, irmão. Tem internet, tem televisão, tem Wi-Fi, tem iPhone,
iPad, iPod, tudo. Aí tenta o suicídio. Por quê? Que tempo é esse que estamos vivendo? Sabe o que é isso? Falta de confiança no Senhor. Confiança, irmãos. Ovelha confia no Senhor, porque parece que está dando tudo errado. Mas o Senhor sabe que daquela esquina para lá, os pastos estão verdejantes. Nós olhamos aqui, aí ele sabe, não, quando eu virar ali, elas não sabem. Mas quando eu virar ali, verão que está tudo sob controle. Aí ele faz você deitar tranquilamente, você descansa, aí vem aquele refrigério, aquele alívio à sua vida, porque o crente sabe que o Senhor tem cuidado de vós. Agora, irmãos, e dentro disso, irmãos, é a orientação que nós estamos aqui falando, estar sob os cuidados do Senhor, então requer, gera alívio e gera a orientação. Porque em todo tempo ele fala assim, ó, e guia-me mansamente a águas tranquilas. Quer dizer, não é a ovelha que vai. A corça, ao cheiro das águas, também tem um louvor assim, não tem? A corça ao cheiro das águas, aí ela então, ela desperta. A corça tem um olfato muito apurado, né? É diferente da ovelha, é diferente. Corça é diferente da ovelha. Quem conhece Bambi, ou Bambi, né? Bambi da Disney, né? Aí não conhece? A Bambi estava sempre pulando para lá e para cá, né? Então a corça é diferente das ovelhas. Elas estão sempre agitadas, mas quando sentir o cheiro das águas, ao longe ela sabe e ela vai. Mas quando você assiste alguma programação, não seria o Discovery, alguma coisa? É o Discovery? Aí você vai, assiste, aí ele vai lá, a corça está lá, sentiu o cheiro das águas, foi toda saltitante para as águas, né? Aí quando ela vê, ela não tem prudência, porque não tem orientação. Aí quando ela vê a água, aí ela vai, meteu o bicão lá na água, aí vem o jacaré e uau, dá aquele pulão, puxa ela para dentro, já era. Quantos já viram isso aí nesses Discovery, esse mundo animal, né? Aí então, aí foi para lá, ó, a corça foi toda feliz, com a ovelha não acontece. Sabe por que não acontece? Ela vai sob orientação. O pastor sabe exatamente o local seguro para que o rebanho possa beber água. Ele não leva a qualquer lugar e ela não vai sozinha. Então, aí o pastor, nosso supremo pastor, nos conduz certinho, irmãos. Tu já imaginou, irmãos, o perigo que temos e sofremos nesse mundo onde a Bíblia diz, existe até um livro, foi escrito na década, acho que de 80, 70, 80, Este Mundo Tenebroso. Eu não lembro se foi Demos Chakarian, mas Este Mundo Tenebroso. Irmãos, está falando de um mundo que está neste mundo, que é um mundo espiritual dentro desse mundo. Se nós olhássemos e pudéssemos olhar, tá? Isso eu estou falando com fundamentação naquele texto de 1 Reis, quando Eliseu fala, Senhor, abre os olhos desse moço para que veja. O mundo espiritual estava ali, ao redor. Se nós pudéssemos olhar, eu não quero ver, não. Deus queira que eu nunca veja, para não me apavorar. Mas se pudéssemos olhar espiritualmente, nós veríamos o quão tenebroso é este mundo. O quão tenebroso é. Se pudéssemos olhar assim, ó, o quanto tem de hostes malignas, potestades, malignas, irmãos, que estão ao nosso redor para nos estragar. E nós, às vezes, achamos que está tudo tranquilo. O que nos garante é esse cuidado do pastor. Então, ele está à espreita lá, o adversário, para nos pegar, para nos devorar. Mas aí, como o lobo que devora as ovelhas, mas aí o Senhor cuida de nós, porque o Senhor olha o que nós não olhamos. Então ele fala, não vamos. As águas lá parecem boas, mas é perigosa. Aí então leva para um lugar mais recatado e ali nós participamos. Não tem falta de nada. Não tem falta. Uma ovelha cuidada, ela não é devorada pelo animal. Uma ovelha cuidada, ela não morre de sede e nem morre de fome, porque o Senhor leva a pastos verdejantes e nem morre de cansaço.
de estresse, né? Vai descansar tranquilo, vai ter sua mente tranquilinha e vai sempre ser saciada a sua sede. Agora, é preciso, então, primeiro ser ovelha e é preciso essa ovelha estar sob os cuidados do pastor. Agora, se você quiser andar saltitante, como a Bambi, se você quiser pular dali para aqui, daqui para lá, de lá para cá, pula, irmãos, faz o que você quiser. Agora, saiba que o Senhor quer cuidar de você como ovelha. E ovelha tem orientação de pastor. Agora, observe uma coisa, irmãos. O terceiro segredo que está aqui é que a ovelha, irmãos, ela acredita na proteção do seu pastor. Olha o versículo 4. Eu estava no versículo 3, né? Versículo 2 e 3, tá? Nem sei se eu li o 3 com vocês. Eu li o 2. Lá, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, esse é o cuidado e a orientação. Agora, versículo 4. Olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Quer dizer, coloca como se, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aí ele diz, porque tu estás comigo, irmãos. Aí vem aqui, olha, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, essa palavra consolar é proteger. Tá? Então você tem a proteção. Eu vou desconstruir um mito. Às vezes nós ouvimos alguns pregadores, eles falando assim, a vara é para bater e o cajado é para confortar, é para puxar para si, né? Sim, a mesma vara, em algumas ocasiões eram realmente dois tipos, né, de instrumentos, e em algumas ocasiões, e alguns pastores, apenas um tipo. Juntaram os dois em um. Um lado era tipo cajado, que faz assim, né, aquele cajado, que é um gancho que a gente chama aí puxa, né, e o outro era só reto. Tá, não tem problema. Aí a pessoa fala assim, um é para puxar e o outro é para bater. Aí ele fala assim, quando a ovelha era rebelde, ou seja, a ovelha saía da direção, o pastor quebrava a perna da ovelha para poder ela andar junto com as outras e ela não se desviar do caminho. Irmãos, se o teu cachorro que não te dá lucro nenhum, só prejuízo, que a ração está cada dia mais cara, né? Aí se o teu cachorro, que não te dá lucro nenhum, aí ele for rebelde, você falou assim, não entra, que tem cachorro que é obediente, né? Tu pode deixar a porta aberta, fica aí ele fica deitado ali. Mas tem cachorro não, que você fala assim, fica aí ele vem. Aí imagina, ele veio, sujou, fez uma besteira lá, ou quebrou alguma coisa. Quem aqui que já quebrou a perna do cachorro, para ele ser obediente? Quem já quebrou a perna do gato porque ele subiu no sofá e arranhou o sofá novinho? Quem já quebrou a perna do gato? E por que vai quebrar a perna de ovelha se o pastor é um cuidador? Não existe essa possibilidade. Não existe, sabe? O pastor ele está ali para cuidar da ovelha, não quebrar uma perna de ovelha. Ele não sabe que um animal quebrado, em algumas situações, ele precisa até ser sacrificado. Cavalo pode ser chucro, pode ser brabo, mas o dono não quebra a perna dele, quebra? O dono vai tentar dominá-lo de todas as maneiras, mas quebrar a perna, nunca ouvi uma história dessa. Então, não é verdade, isso é uma inverdade. A palavra que diz ali, a vara e o cajado me consolam, não é para maltratar. Não é para maltratar. A vara, ele usava para afugentar os inimigos. Então, ambos são para proteção. Afugentar o inimigo. E servia para puxar a ovelha para si. E servia para afugentar o inimigo. Não para bater na ovelha. Não para bater. Você não precisa levantar quando um pastor estiver pregando, ou um pregador,
Aí falar assim, não, pastor, não é assim não. Não vai não, que ele, se ele tiver autoridade, ele vai te excluir. Ele não vai querer ser confrontado. É igual o professor de escola mesmo. Você está na escola. Aí tem aluno que quer ser mais sabichão do que o professor. Não, professor, não é por aí não. Eu lembro quando eu estava na faculdade, aí uma professora começou a contar a história da igreja. Ela entrou numa área que não é a dela. História da igreja. Tudo errado, tudo estranho. A história toda estranha. Aí o irmão que estava na minha frente falou, aí, fala para ela que está errado. Eu falei, eu não. Pô, ela é professora há mais tempo do que eu nem sou professor, estou aqui aprendendo, vou dar bom para ela. Aí na prova, ela me arrebenta, ela mostra quem está certo e quem está errado. Não, deixa ela errar, pô. Deixa ela que estudou desse jeito, deixa ela estudar. Na prova, eu vou responder minha questão, acabou. Eu não vou me envolver com isso. Brigar com o professor, tirar a autoridade do professor, que isso, irmão? Já imaginou? Não, professor, não é assim não. Olha, não é assim. Aí lá, vamos ver se não é assim no dia da prova. Aí pronto, quero ver quem vai me salvar. Ninguém. Então, olha, e esse irmão que falou para eu falar, ia ser o primeiro a se mandar. Então, olha, irmãos, escuta, acredita na proteção do Senhor. É claro que a carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 22, eu sempre erro se é 10 ou se é 11, 22. Então, a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele diz assim, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, ou, vamos colocar assim, para os cabritos, ou para aqueles que não quiseram andar como ovelhas, severidade. Severidade. Mas para contigo, ovelha, que quer andar direitinho, sob orientação do pai, sob orientação dos filhos, mesmo com toda a fraqueza que você tem, ele diz assim, bondade. A benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Se ele identificar, isso aqui não quer ser ovelha, ele está com muito olho lá, quer ir para o rebanho dos cabritos, vá para o rebanho dos cabritos. Agora, se você quiser ficar, Senhor, mas eu sou fraco. E quem disse que Davi era forte? Davi chegou a um ponto, irmão, no Salmo de número 8, eu acho que é o verso 4, Salmo 8, verso 4. Aí, então, é isso aí mesmo. Então, ele diz, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Ele sabia da sua limitação, ele sabia, porém, ele estava na condição de ovelha. Aí o Senhor teve paciência com ele. Davi foi um homem que teve muitas dificuldades, mas uma coisa, irmãos, é que ele não queria sair do rebanho de Deus. Então, naquela fraqueza dele, naquela limitação, aí ele continuou. O apóstolo Paulo, você sabe, que quando chegou lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, aí ele então falou assim, começou a reclamar, ele falou, eu clamei ao Senhor já 3 vezes para o Senhor tirar esse espinho que está na minha carne, porque eu queria fazer o bem e não faço, mas o mal estou sempre fazendo. Aí o Senhor falou, Paulo, a minha graça te basta. Porque ele queria fazer o bem. Então, ele não estava premeditando fazer o mal. Ele estava resvalando, às vezes, os pezinhos dele, num momento de incredulidade, fraqueza, mas ele queria estar no rebanho do Senhor. Então, irmãos, agora, Judas, ele quis ficar no rebanho? Não, não quis ficar. Ele se apressou para sair e ir para o meio dos cabritos. Então, vá. Agora, para quem ficou como Pedro, que negou 3 vezes, como os outros que também fugiram, todo mundo fugiu. Para quem ficou, o Senhor não deu oportunidade de cuidar? Deu. Ele não quebrou perna de ninguém. Então, a vara e o cajado é um conforto para nós, porque me dá segurança e me dá proteção. Ao mesmo tempo que ele afugenta o inimigo, que eu não preciso me preocupar, que quem faz é ele, ao mesmo tempo, ele cobre a minha casa. Por isso que eu durmo tranquilo. Por isso que eu durmo tranquilo. Vou me preocupar? Durmo em paz. Durmo em paz. Não quero saber quem está fazendo barulho na rua. Essa noite eu estava no meu horário de oração, quase 3 horas da manhã, já estava terminando. Aí, então, uma bagunça na rua, uma bagunça, uma barulhada. Parecia ser jovem. Não era crente, não. De vez em quando desce uns crentes doidos assim lá do monte, mas esse não era crente, não, porque tinha palavrão, né?
Aí, então, aí aquela bagunça, tu acha que eu levantei para ir olhar pela janela? Não, concluí minha devoção, meu período, e deitei, em paz, virei para o canto, não escutei mais nada. Só o despertador pela manhã. Então, olha, acredita na proteção do Senhor, porque Ele é bom. Agora, por último, irmãos, versículos 5 e 6, olha, esse é o segredo, o grande segredo de ter o Senhor como pastor, que é usufruir das dádivas do pastor. Eu não estou para usufruir, eu estou porque Ele me chamou para o rebanho, Ele me escolheu, está escrito, eu vos escolhi a vós. Agora, já que eu estou no rebanho, então eu sou ovelha do seu pasto, então eu preciso usufruir daquilo que o pastor tem para nós. É isso, a vida do crente, irmãos, é uma vida de bênção, por isso que o melhor lugar do mundo é a igreja. Você vai usufruir dos benefícios do Senhor. Aí, quais são esses benefícios? Primeiro, ele diz assim, mesa preparada. Mesa preparada. Irmãos, você sabe que quando fala mesa, a gente lembra de quê? Quando fala mesa? Lembra de comida, irmãos. Vai ter uma mesa preparada. Tem um lugar que tem mesa de frio e mesa de quente. Aí você, então, o negócio vai ser bom, né? Então, olha, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Quer dizer, o inimigo está ao redor. O adversário, irmãos, está sempre acusando, sempre. Ele é o acusador, tá? Aliás, na Bíblia, no livro do Apocalipse, quando ele se apresentar no futuro, aí está lá escrito, lá pelo capítulo 12 de Apocalipse, que o nome dele é Abaddon e Apolion, quer dizer, ele é caluniador. E o nome dele de diabo, o diabo é um apelido, tu sabe, né? É um apelido, tanto Satanás quanto o diabo, não é nome próprio, ele não tem nome definido, né? Ele era um querubim ungido da guarda de Deus. E, claro, como querubim ungido, ele tinha um nome, mas não foi revelado o nome como anjo. Agora, como ele caiu e se tornou adversário, a palavra hebraica para adversário é Satanás, na nossa transliteração. Aí o que aconteceu? Ficamos, tanto que aparece só 3 vezes essa palavra no Antigo Testamento, 3 passagens, aparece mais de 3 vezes, claro, a palavra, mas 3 passagens, que é uma quando Satanás, que é o adversário, lá no hebraico, incitou Davi a fazer a contagem, a outra quando Jó, aliás, se fosse pela ordem de Jó primeiro, né, eu estou na ordem de livros, mas se fosse na ordem cronológica, aí Jó seria primeiro. Então, apareceu Jó no capítulo 1 e 2, né? E apareceu depois no livro do profeta Zacarias, lá pelo capítulo 10, parece, que apareceu o sumo sacerdote Josué. Então, essas 3 vezes só. E todas as 3 vezes, eles apareceram como caluniador e como adversário. Quando veio para o Novo Testamento, aí a língua já era... Eles não estavam mais... Eles falavam hebraico, o aramaico, mas a língua que estava em eminência era a língua grega, o grego comum, né, koiné. Aí, quando eles começaram a falar o grego, e o adversário apareceu, que é Satanás, lembra que no capítulo 4 aparece Satanás, Jesus fala Satanás, falando no hebraico. Eu via Satanás, capítulo 10 de Lucas, caindo como um raio, versículo 17. Agora, quando chega aí para falar com o Tiago, com Pedro, ele fala assim, o diabo vos pediu para vos ir andar. Aí ele já falou diabos, que é uma palavra grega, diabolos, né, que quer dizer caluniador. Então, nenhum dos dois é nome próprio, mas ficou, né? Tanto que agora usa aí nome diabo com D maiúsculo, Satanás com S maiúsculo, né? Ficou, mas na verdade é pejorativo. Então, olha o que acontece. Aí lá na frente ele aparece como Apolion, Abaddon e Apolion, que são caluniadores. É o mesmo personagem. Então, olha, ele é caluniador. E na presença desse caluniador que diz que você não merece, que você é um miserável, que você é pecador, que você é fraco, que você não tem condições, é na presença dele que o Senhor prepara uma mesa e você senta-se à mesa com o Senhor.
porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e você não deve nada a Satanás, porque tudo foi pago na cruz. Aí eu vou lembrar do Marcelo Sueiro, Tetelestai, né? Né, Marcelo? É assim? Então, tudo pago, consumado. Agora, irmãos, olha, aí aqui então diz, voltando lá, aí diz assim, olha, mesa preparada. Aí ele diz assim, unge a minha cabeça com óleo. Você sabe que isso é uma verdade, tá? Quando alguns pastores e pregadores falam, é uma verdade. Os pastores, eles tinham cuidado de prevenir. Prevenir é melhor do que remediar, não é assim? Então, a prevenção é tudo. Aí eles tinham cuidado. Como eles vão tratar do rebanho? E às vezes muitas ovelhas, 100, como aquele do Novo Testamento foi citado, às vezes até mais de 100, dependendo. Aí o que eles faziam? Eles passavam óleo, um determinado óleo, tipo um unguento, né, na cabeça das ovelhas. Por quê? Para proteger de mosca. Olha, você sabe que, por exemplo, quando eu vou para a loja, lá tem uns mosquitinhos chatos, tem umas moscas, gente. Vou te falar uma verdade, sabe? Dizem que, segundo a Rádio Relógio, a mosca vive 24 horas. Mas vou te falar, é um inferno, vive 24 horas para infernizar. Isso sem cair na sopa. Aí o que acontece? Olha, 24 horas só para perturbar. Aí eu faço o quê? Passo da Natura, pode comprar com a Ana, aí passo da Natura, óleo de andiroba. Aí eu passo aqui, então, para não usar repelente, passo óleo de andiroba, porque eu vou perfumado e vou protegido. Aí não tem mosca, não tem mosquito, não tem nada. Aí eu tenho meu segredo também, né? Então, olha, aí o que acontece? Aí passava óleo não era o de andiroba, não, era provavelmente, mas passava óleo na cabeça das ovelhas para evitar que moscas pousassem nas ovelhas. Ou outros tipos de inseto ou bichos, né? Pousassem e dessem um prejuízo. Então, isso é verdade. Aí o que o Senhor faz? Unge a nossa cabeça com óleo. Protege-nos. Protege-nos contra dardos inflamados do maligno, contra tanta coisa que o adversário possa enviar para nós. E faz o nosso cálice transbordar, irmãos. Abundância é com o Senhor mesmo. Ele não dá nada, irmãos, nada que não seja abundante. Sabe, a Bíblia chega a dizer que o Senhor, irmãos, ele dá como sacudida, medida sacudida, recalcada, transbordante. Aí eu lembro do pipoqueiro lá de Cabo Frio, né? Eu compro uma pipoca aqui em Nilópolis, vou falar onde é, mas, irmãos, a pipoca em Nilópolis, a medida não é lá grande coisa, não. Pô, eles têm uma miséria. Aí tem um saquinho de pipoca, coloca só aquele pouquinho a mais. Vai lá em Cabo Frio, lá perto do Corpo Bombeiro, na Nilo Peçanha, na esquina ali, aí, olha, o pipoqueiro, tu pede um saco de pipoca lá de R$ 8. R$ 8, o de R$ 8 aqui é uma merrequinha. O de R$ 8 lá, meu Deus do céu, tu come pipoca até o olho esbugalhar. Aí o que acontece? Ele pega, olha só, já coloca o saco dentro de uma sacola limpa, né, claro, que ele abriu agora, um saco assim de 8, aí ele vai colocando e batendo, parece que não acaba nunca. E depois que ele coloca e bate, ficou dessa altura assim ainda, sobrando assim, aí ele dá mais 3 passadas assim, para cair mesmo para o saco. Aí tu leva, assim, quase que o dobro. Esse pipoqueiro leu a Bíblia. E Jesus é assim, irmão, é medida transbordante, não deixa faltar nada. Agora, também não deixa sobejar para você ficar pisando, não. Mas deixa transbordar. Porque, irmãos, quem tiver ao lado de uma ovelha de Deus, essa pessoa é abençoada. Tu vê a vida de José? José foi para a casa de Potifar, lá o Senhor abençoou a casa de Potifar. José foi mandado para a cadeia, lá o Senhor abençoou a cadeia. José foi mandado para o governo, lá o Senhor abençoou o governo. Por quê? Porque a bênção que vinha sobre ele transbordava sobre os outros. Agora, se as pessoas não são abençoadas contigo, você está numa empresa, as pessoas não se sentem abençoadas, está na escola, não se sente abençoado, está em algum lugar, não se sente abençoado, alguma coisa tem contigo. Ou você é o cabrito, ou você não está confiando muito no Senhor. Porque, irmãos, o crente recebe a bênção de Deus transbordante. Onde você está, sempre tem alguém na garupa do crente que é abençoado.
Isso é fato, irmão, na rua, em qualquer lugar. Aí vê você, vem cá, faz uma oração aqui. Aí lá vai você orar e Deus abençoa, abre porta, dá causa na justiça, abre porta de trabalho. Mas isso aí é teu? Você vai cobrar por isso? Não. É porque o Senhor te abençoa tanto que transborda para os outros. É uma coisa fantástica servir ao Senhor. E por último, irmãos, porque a gente tem que ir embora, aí eu estou falando assim, unção, abundância, né? E agora, irmãos, olha, garantia, né, da bondade e misericórdia e de segurança completa. Olha, o último versículo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Irmãos, se tem uma coisa que eu tenho convicção, é isso aí, que a bondade de Deus nunca se afastará de mim. Nunca, mas nunca mesmo. A misericórdia de Deus me seguirá todos os dias da minha vida. Todos os dias. Deus é muito bondoso. Deus é muito misericordioso. Mas eu preciso estar como ovelha. Não adianta eu me rebelar, sair por aí. Não, estou bem, que tem uns crentes que se rebelam. Aí está lá no meio do mundão. Não, estou assim com Deus. Estou assim com ele. Não funciona assim não. Eu tenho que estar dentro do redil para que essa bondade e a misericórdia me siga todos os dias da minha vida. Eu vou ficar velho, se Deus quiser. Se Ele não quiser, aí é porque chegou meu dia. Completou meu dia? Tá bom, não precisa ser velho não. Mas se eu ficar velho, eu quero ficar velho, assim como Abraão, como Moisés, que enquanto está velho, Deus está com a mão, a bondade e a misericórdia de Deus estava com ele todos os dias. Todos os dias. Abraão morreu com 145, Moisés com 120, José com 110. Mas a bondade e a misericórdia estava sobre a vida deles continuamente. Aí ele diz assim, olha, isso é segurança, garantia total. E habitarei na casa do Senhor. Ei, sabe o que é habitar, irmãos? Habitar é morar. Habitar não é pernoitar. Pernoitar é uma coisa, né? Alguém pode ir lá em casa e falar, não, fica aqui essa noite. Aí depois tu dá teu jeito. Dá teu jeito, né? Tem visita, irmãos, que a gente, se fosse supersticioso, ia ter que botar vassoura. Quando a gente era garoto, botava, né? Tinha visita lá em casa, mamãe não gostava não, mas tinha visita lá em casa, e tu via que estava demorando muito, Aí a gente botava vassoura de costa lá, porque a gente acreditava em todo esse besterol, né? Caiu uma colher aí, vem uma mulher. O pior é que dava certo. Caiu um garfo, e é homem que vem aí. Aí dava certo, gente. Hoje não dá certo porque tem gente que não é mulher nem homem, né? Então, aí vai cair o quê? Vai cair faca? Vai cair o que é? Aí a gente não sabe, né? Mas dava certo. Aí, como dava certo, chegou, visita começava a demorar, a gente ia lá, botava a vassoura atrás da porta. E dava certo, a visita, eu vou embora. Não sei se ela via a nossa insatisfação, dava certo. Olha, a gente doido para comer e essa visita não sai. É difícil demais, gente. Meu Deus, tem gente que onde chega o mato morre, meu Deus. Parece que ele esquece da vida. Aí então, a garantia, irmãos, é isso aqui, visita é rápido. Pernoitar é uma noite. Agora, olha, garantia, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Longos dias quer dizer até o final da minha vida. Não importa se vai ser daqui a pouco ou se vai ser daqui a 70 anos. Você vai habitar com o Senhor. Amém? Então, irmãos, fica com esse salmo no teu coração, porque vale a pena, vale a pena. Tá? Vale a pena você fazer parte do rebanho do Senhor e ser cuidado por Ele, por Ele. Claro, Ele usa pessoas, né? Ele mesmo deu uns para pastores, mas é um cuidador, irmãos, cuidador bem limitado. Nós somos cuidadores bem limitados. Quem cuida de fato de nós é o Senhor dos Senhores. Amém?